Neurobíblia. Essa é uma concepção nova dentro do nosso canal do YouTube do Professor Calazans, na playlist Neurociências. E nós já temos divulgado alguns vídeos e vamos divulgar vários outros, mostrando a Bíblia com neurociências. Neurociências, posso até dizer que é uma ciência relativamente nova, mas nós temos uma abordagem bíblica e entendemos que muitos conceitos das neurociências nós podemos já detectar na Bíblia. E assim nós vamos, dentre vários vídeos, até mesmo com a minha filha Ana Calazans, que é estudante de neurociência, e eu, como especialista em neurociência, nós vamos mostrar como é que a Bíblia vislumbra este assunto. E hoje nós vamos falar sobre o pensamento positivo. Pensar positivamente gera resultados no plano fático? Ou é uma ilusão de coaches? Ou é uma ilusão de autoajuda? E a Bíblia traz esse assunto ele é novo dentro da psicologia, da psicanálise ou mesmo das neurociências, ou nós podemos detectar esse assunto dentro da Bíblia? Como é que a ciência tem visto isso e como é que o campo religioso? Então nós fazemos uma abordagem, um contraponto entre ciências e fé e entendemos que uma não anula a outra. Na verdade, em muitos pontos elas se complementam. Ok? Tudo bem? Sou o professor Calazans do IPK, estamos aqui em Sampaquete, São Paulo, Vila Romana, Lapa, apoio técnico, Grato Rafael. Para mais informações sobre esse assunto, tem o nosso site, Professor Calazans, e também no nosso canal do YouTube, como eu já disse, na playlist Neurociências, onde nós vamos fazer uma abordagem das neurociências, tendo como pano de fundo a Bíblia. Então vamos ver um pouquinho antes de entrarmos na Neurobíblia, numa abordagem bíblica, vamos ver o que a neurociências tem falado sobre pensamento positivo. Só lembrar que esse assunto ele é bem amplo e mais profundo. Então a nossa abordagem aqui em torno de 20 minutos vai ser um voo panorâmico e aí sim, para se aprofundar nesse assunto, nós estamos à disposição em nossas lives, nossos encontros e nossos cursos voltados a esse assunto. Olha só o que diz a neurociência. Quando nós pensamos positivamente. Vamos fazer essa abordagem da neurociência e depois o contraponto com a Bíblia. Quando pensamos positivamente, há liberações de hormônios, manipulação de neurotransmissores que produzirão efeitos fisiológicos. Então, a neurociência já tem comprovado que pensamento positivo tem sim um resultado muito interessante. Nosso cérebro trabalha em favor disso, tendo a liberação de hormônios, são vários hormônios, e de neurotransmissores, e também que afeta. Só que, muito cuidado. O ato de pensar positivamente, por si só, não é capaz de fazer nada acontecer. Este é o ponto muito importante. Eu faço uma crítica aqui aos coaches, eu faço uma crítica aqui à autoajuda, e daqui a pouco eu vou explicar, não tenho nada contra eles, muito pelo contrário, nem esse assunto de autoajuda e muito menos contra os coaches. Mas há uma abordagem muito interessante que nós precisamos fazer. O ato de pensar positivamente é bom, é salutar, e existe sim uma atividade mental muito interessante que tem como resultado a produção de certos neurônios, hormônios e certos ativação nos neurotransmissores. Mas que fique bem claro, isto por si só pensar positivamente não traz resultados. Aí veio para mim o ponto muito importante. É necessário que nós venhamos a pensar positivamente, o que é coisa muito bom, mas tem que agir em conformidade, e eu vou explicar isso aqui. Tá? Então, o pensamento, ele não pode ficar
nesta parte de pensar. Há necessidade de nós precisamos progredir. O nosso pensamento positivo ele tem que resultar em ação, conduta e comportamento. Este é o ponto alto e o que a neurociência tem trazido. Então vamos lá? O nosso pensamento positivo, ele tem extrapolado o campo do pensamento do cérebro, da mente e passado para o campo psicomotor, ou seja, aquilo que eu penso, como eu penso, tem se transformado em ação, se não, morreu aí o assunto. Tá? Mas vamos continuar que tem coisa mais importante aí. Como eu falei, eu não tenho nada contra o coach e nem contra a autoajuda. Muito pelo contrário. O problema é que muitos coaches, essa profissão, ou melhor, essa atividade, esse ofício, está disparando no mundo todo e também no Brasil, mas muitos coaches ou especialistas em autoajuda, muitos deles desconhecendo preceitos das neurociências, ficam limitados. Tá? Eu dou aqui o exemplo do coach esportivo. Não adianta nada um coach, eu acompanhei um trabalho de um colega, que ele é coach esportivo, podemos chamar assim, então ele vai não só, mas principalmente em grandes jogos finais, antes dos atletas entrarem em campo, o jogo de futebol, ele faz ali uma série de palestra, conversa ali com os atletas para que eles em campo deem um bom resultado. Tudo bem, está certo, tá? Mas muito cuidado, tá? Se isso não for seguido, se o atleta, por exemplo, durante a semana não fez um treinamento, eu estava conversando com um treinador que é de uma escola de futebol, inclusive jogou no Palmeiras, aqui de São Paulo, ele estava contando a respeito de um grande atleta, aluno-atleta, que teria uma carreira maravilhosa, mas aquele profissional não tinha vontade, não treinava durante a semana, não tinha resistência física, não treinava estratégia. Quando ele pegava a bola em campo, ele tinha um aproveitamento muito interessante. Contudo, pelo fato de não treinar, de não fazer exercícios físicos, ele tinha um baixo rendimento. Até ele falou que o time, num determinado jogo final, precisou muito dele e ele, quando entrou em campo, teve uma participação espetacular. Só que pediu para sair, que ele não aguentou jogar 45 minutos porque não tinha resistência física para isso. Então, o que adianta ele receber um treinamento, pensar positivo, a torcida ali está gritando, né? Então, o pensamento positivo por si só não resolve nada. Esse pensamento positivo faz parte de um contexto muito interessante. E nós precisamos avaliar qual é esse contexto, o que é necessário para que todo esse contexto seja realizado. Então, contei aqui um exemplo. É o coach educacional, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em cursos, em cursinho, preparatórios para concurso, preparatório para vestibular. Era muito comum, nas vésperas do concurso, dos concursos, ou também dos vestibulares, aparecerem ali coach educacional, psicólogos, dando ali palestra para os alunos, fazendo com que os alunos ficassem motivados e ficassem ali preparados para a prova. Lê do engano em certos aspectos, pois se o aluno não teve um preparo durante o ano eficiente e eficaz, toda aquela conversa torna-se balela, né? Se o aluno teve, né, um bom aproveitamento, um bom preparo, esse assunto, aquela palestra motivacional é excelente e ela completa. E nós podemos ver que muitas vezes o cérebro do aluno está preparado. E vem um psicólogo, coach, seja lá quem for, e dá uma palestra motivacional, e a mente do aluno fica preparado. Aí sim. Mas se o cérebro não foi preparado durante o ano, se ele não estudou, se ele não soube estudar, se ele não conseguiu guardar as informações, os conhecimentos, se ele não sabe recuperar, de nada adianta. Então, como a neurociência diz, que o pensamento
positivo, ele é muito, muito importante, mas por si só ele não resolve nada. Quando eu faço crítica aos coaches ou os especialistas em autoajuda, inclusive eu gosto muito desse assunto de autoajuda, ele é sim, tá, muito importante, ele tem validade desde que certos requisitos sejam cumpridos. Tá? Então existe hoje muito oba-oba, e quando na realidade um coach educacional, especialista em autoajuda, não conhece o contexto em que o aluno, o atleta está inserido e fica só na força da mente, aí não resolve. Tá bom? E agora vamos ver o que diz a Neurobíblia. Então vamos lá. Pensar positivamente é bom? Sim, pensar positivamente é bom e mexe sim com a nossa cabecinha. Há uma atividade cerebral muito interessante com resultados positivos. Então, não temos dúvidas quanto a isso. O que nós precisamos entender é que o pensamento positivo por si só não resolve nada, ok? Mas esse assunto que a neurociência tem descoberto e hoje tem se aprofundado não é um assunto recente. A Bíblia já traz abordagens nesse assunto. Claro que a Bíblia jamais trouxe esse assunto com essa pegada, com essa abordagem de neurobíblia. Mas vamos ver o que diz lá Filipenses, um livro do Novo Testamento, escrito ao povo de Filipos. Olha só que coisa interessante. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Outras versões bíblicas diz: nisto ocupai a vossa mente. Nisso coloca a sua mente. Então, eu estou pegando um trecho aqui, mas na realidade, na Bíblia existem várias outras situações. Mas olha o que diz aqui: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável e boa fama. Se houver algo de excelente, pensar nessas coisas. Então, a Bíblia, ela realmente, ela traz muitas coisas interessantes que hoje a neurociência explica. Então, Filipenses deixa bem claro isso aqui, não é a única passagem. Tem uma outra passagem que eu me lembrei agora, que o povo, quando saiu do Egito, foi ali assumir a terra prometida, que era Canaã, e ali Moisés manda 12 espias. Dos 12 espias, 10 trouxeram um relatório desanimador, dizendo que a terra era difícil, só coisas terríveis. E, na realidade, esse relatório desanimou todo o povo, e houve ali uma perda muito interessante, né? Desestabilizou emocionalmente toda uma nação de 13 milhões de pessoas. 10 homens desestabilizaram mais ou menos 3 milhões de pessoas, para ter uma ideia. E, na verdade, 2, Josué e Caleb, pensaram positivamente. Eles reconheceram a dificuldade, então eles não descartaram a realidade, mas entenderam que se eles pensassem positivamente e agissem, claro, eles teriam sucesso. Tá? Eles teriam vitória naquele caso. Então, muito cuidado, que o pensamento negativo pode desanimar e levar à omissão ou até mesmo à desistência. O pensamento positivo aliado a uma ação pode chegar a um resultado positivo. E a gente tem que ter muito cuidado com fé, né? O que é fé? Então, aqui nós estamos dando na neurociência uma abordagem religiosa, ou então uma abordagem espiritual, mas a própria Bíblia diz uma coisa bem interessante, né? Em Tiago, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha que coisa interessante. A própria Bíblia diz que a fé, que com muito cuidado a gente precisa fazer essa abordagem,
equiparam a fé a pensamento positivo. A gente precisa ter muito cuidado, que a fé, na realidade, também é mais ampla e mais profunda, mas muitas pessoas equiparam a fé como um pensamento positivo. Você crê em Deus e assim por diante. E não vou fazer uma referência ao que é a fé, porque necessita de um tempo bem maior. Mas, para quem acredita, e não está errado, que a fé é também um tipo de pensamento positivo, nós precisamos entender que a própria Bíblia fala que a fé por si só, ela está morta. Então nós vemos lá Moisés, né? Moisés foi um homem utilizado, um líder usado por Deus para tirar o povo do Egito, passou 430 anos. E interessante, quando ele sai do Egito, numa saída ali bem interessante, encontra-se com o Mar Vermelho, atrás o exército veio atrás, seguindo o povo para resgatar o povo e prender. Então eles foram para um momento que não tinha saída, foram para um ponto que não tinha saída. E nesse momento o povo perdeu a fé, aquela confiança de sair, de receber uma libertação, a liberdade, foi por água abaixo. Todo aquele pensamento positivo, toda aquela fé diante das situações, diante da dificuldade, tá? Eles, naquele momento ali, poderia até dizer que eles perderam a fé. E nesse momento, Moisés reclama, faz uma oração e Deus fala: por que você está falando comigo? Por que você está reclamando? Né? Anda. Lembra que a fé de Moisés e do povo foi fundamentada em vários sinais. Né? E nesse momento, não era momento de reclamar, não era nem momento de orar. Por que clamas a mim? Anda. Então, ali precisava de uma ação, que nós falamos. A neurociência explica que não há fé se não houver ação, melhor, pensamento positivo se não houver ação. Então, para que haja uma correspondência entre os dois elementos, precisa haver pensamento positivo e ação. Então, aquele momento não era o momento de reclamar. Marche, anda, caminha. Então, muitas vezes o pensamento positivo ele se desgasta, pois não houve o comprometimento que é a ação. Abraão, então, nem se fala, saiu de uma terra distante e foi lá para a terra prometida. Precisou sair. Abraão, inclusive, ele é conhecido como o pai da fé, né? O livro de Hebreus deixa bem claro. Mas que fé que ele teve? Lembrando que a fé que ele teve de ser o pai de uma grande nação, que hoje é resultado no povo de Israel, baseou numa ação. Sai da tua parentela. Então não adianta, olha, eu acredito, eu tenho fé que Deus vai me usar para que eu seja pai de uma grande nação. Para isto precisou haver uma nação, uma ação. E a conquista da terra prometida, né, como eu já disse, em um determinado momento, Josué e Caleb deram um relatório positivamente, mas depois de um bom tempo, 40 anos mais ou menos, eles tiveram que assumir a terra. Assumir não, mais do que isso, conquistar. Então aquela palavra, e quem conquistou a terra foram Josué, o líder, substituindo Moisés, e Caleb. Lembrando que os dois tinham fé, 40 anos antes eles falaram, né, a respeito reconheceram a terra, tiveram fé, e 40 anos depois veio a ação. Como é que vocês vão conquistar? Então nós temos muitos outros exemplos na Bíblia que se encaixam perfeitamente na neurociência. Pensamento positivo e ação. A Bíblia está cheia disso. Então, a fé sem obras, a fé sem ação é morta. Lembrando que Tiago 2,7, a fé sem obra é morta. Nós temos aí muitas outras aplicações. Há muita coisa aí, dá para se falar sobre esse assunto. Eu estou fazendo uma menção, fazendo uma relação, uma correspondência entre neurociências e fé, ok? Mas há muitas coisas para nós falarmos. E assim, nós estamos encerrando esse nosso bate-papo de hoje de Neurobíblia. Repito, nós estivemos aqui em torno de 15, 20 minutos com a finalidade de mostrar uma parcelinha da neurociência que, para mim, e muitos outros neurocientistas têm entendido que aquilo que as neurociências estão descobrindo hoje, nós já encontrávamos na Bíblia, não com esse nome. E faremos outros vídeos mostrando outros assuntos e mostrar a riqueza da Bíblia quando ela antecede a
concepção atual de neurociência. E aí, já partindo, né, para o final do nosso podcast de hoje, eu vou fazer a pergunta: pensamento ruim é bom? Né? Pensamento ruim é bom? Quando o pessimismo é bom ou quando o otimismo é ruim? Isso aqui eu vou fazer um outro podcast. Na realidade, essas perguntas surgiram desse assunto de pensamento positivo e nós vamos ver que em algumas situações o pensamento ruim é bom e o pensamento bom é ruim, mas muito cuidado para entender isso. Então, essas perguntas vieram desse podcast e nós vamos produzir. Vou até deixar o link na descrição desse vídeo para que você entenda essa outra concepção. E assim, nós terminamos a aula de hoje. Aguarde esse próximo vídeo e nós convidamos para que você faça o seu comentário. E repito, o que nós vimos aqui é pouco diante daquilo que nós vamos ver em termos de amplitude e profundidade. A intenção aqui não é explorar esse assunto, mas despertar esse assunto ou despertar você para esse assunto diante de muitos outros tópicos que nós vamos discutir. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.